que ajudou? Houve problema de aceitação, dificuldade de uso dos fornecedores, dos projetistas, do cliente? Em qual escopo você tem experiência e vê essa utilização? Apenas os projetos, informações de obra? Como enxerga o uso no futuro em projetos? Eu venho de duas experiências distintas, na mesma área, com o mesmo cliente, duas obras subterrâneas, construção de metrô, em que nas duas experiências a gente tinha uma ferramenta de colaboração, mas foram usadas de modo bastante distintos. No caso da linha 2, na Chácara Clabinho, o Simão já comentou, o Márcio também, a gente focou muito na questão do projeto, do fluxo de aprovação e liberação de projetos. Acho que funcionou muito bem. Tem uma colaboração muito grande do pessoal de projeto do metrô, que já tinha um sistema próprio para aprovação de projetos, e na ocasião, para fazer a aprovação via construtivo, tinha que fazer 2 vezes o mesmo trabalho, e eles se dispuseram a isso. Isso facilitou muito a obra, a gente não precisava ficar esperando chegar a correspondência do metrô com um projeto aprovado para saber que a gente tinha o projeto à disposição para executar na obra. O projeto também chegava da projetista com maior agilidade, a gente realmente tirou bastante proveito e muita agilidade desse processo. No caso da linha 4, nós usamos mais com outro foco, que foi gestão de documentos contratuais, né? Então a gente usou muito a questão de arquivo, de cartas, correspondências, atas de reunião. E o que foi mais importante disso não foi propriamente o arquivo dos documentos, mas o como registrar esses documentos na ferramenta. Isso permitia você criar verdadeiros históricos de cada processo. Então você conseguia associar um determinado assunto, em quais atas que apareceram, quais correspondências. O metrô mandou uma correspondência sobre determinado assunto, se a gente respondeu, quando respondeu, se a resposta está em aberto, se o assunto já está resolvido. Então, do ponto de vista de administração contratual entre o metrô e o consórcio, foi muito importante. Por outro lado, a gente não conseguiu ter a mesma agilidade na questão dos projetos, a gente não conseguiu utilizar a ferramenta na questão dos projetos. E o que eu vejo, em termos de expectativa de futuro, é que as ferramentas de colaboração vão ser imprescindíveis, né? Cada vez mais, principalmente porque a gente hoje trabalha aí praticamente no mundo todo, e com fornecedores, com projetistas do mundo todo, né, ou do Brasil inteiro. A gente não trabalha num lugar só. Então, para dar o exemplo da própria linha 4, é um consórcio com 5 construtoras, nós trabalhamos com 10 projetistas, a gente tinha fornecedores do mundo inteiro, né, da Alemanha, da China, República Tcheca, ou seja, fazer a gestão de todo esse pessoal foi bastante complicado, e a gente aproveitou pouco a ferramenta que a gente tinha à nossa disposição, né, que era o Sidescape. Então acho que cada vez mais nós vamos precisar usar. Você imagina aí um empreendimento como o Belo Monte, né, no meio do nada, as empresas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, como é que vai ser feita a gestão do empreendimento desse? Então a ferramenta de colaboração, construtivo, algo assim, realmente tem que ser algo, não tem, como o senhor falou, não tem mais como fugir, nós temos que embarcar nessa e usar sempre, né? Com relação às resistências, né, isso, claro que houve, e acho que ainda haverá por um bom tempo. Acho que é uma questão cultural, principalmente em obra. Você às vezes está acostumado a trabalhar com pessoas que fazem o mesmo trabalho há 30 anos. Então, você tentar convencer um técnico de que ele precisa registrar a informação de outra maneira, agora ele precisa usar uma determinada ferramenta, às vezes é complicado, né? A resposta é: pô, doutor, eu faço há 30 anos da mesma maneira, sempre deu certo, por que agora eu vou mudar, né?
Então tem uma questão aí de resistência. Por outro lado, acho que tem outro extremo, né? Acho que o pessoal mais jovem, principalmente, está muito acostumado com a internet, com todo mundo ligado na web, online, Twitter e tal. Eu acho que tem uma dificuldade diferente, que é não de usar a ferramenta, mas de tornar a ferramenta um fim, ou seja, está na internet, está na ferramenta, então o meu trabalho está resolvido. Eu acho que essa é uma dificuldade, né? A gente vê, quantas vezes a gente pede para alguém, olha, agenda reunião com determinada pessoa, daqui a uma hora você pergunta, e aí, agendou? Eu já mandei um e-mail, estou esperando ele responder, né? Como se ter mandado um e-mail já fosse a realização, o cumprimento do seu dever. E não é isso, né? Então a gente realmente tem que entender que é uma ferramenta e não o fim. Então, repetindo aí o que já foi dito, não adianta nada uma grande ferramenta sem as pessoas treinadas, capacitadas e com vontade de fazer um bom uso dessas ferramentas, né? E as possibilidades acho que são ilimitadas, né? A gente, na própria linha 4, a gente desenvolveu uma ferramenta para instrumentação, né, de recalques e deformações do túnel, a partir de um software já existente do metrô. A gente evoluiu um pouco com esse software. Isso permitiu que todos que trabalhavam na obra tivessem acesso às informações de recalques, de deformação do túnel online, né? Bastava ter um computador ligado à internet. Então, em termos de ATO, gestão de risco de execução, acho que foi muito importante, né? E esse tipo de ferramenta tem que ser agregada aí à ferramenta de gestão, né? Mas basicamente é isso. Acho que o futuro é ilimitado. Tem que realmente acostumar o pessoal a usar essas ferramentas, né? Muito obrigada, então, o Fernando e o Eduardo. Os dois, na última fala dos dois, eu vejo informações novas colocadas aqui no painel, a questão da globalização, da internacionalização, a questão da necessidade de, além de você associar ambiente de colaboração, ferramentas extras de gestão, de acompanhamento, de planejamento, orçamento agregado ao contexto.